Sabe quando você vê uma coisa que choca, como que um soco no estômago, um tapa na cara, mostrando o que a gente não gostaria de ver, que a gente gostaria que não existisse? Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. Convido você a visitar ou revisitar uma obra icônica. Olha isso. E isso. E isso. São partes dessa obra. Para onde isso te leva? Você conhece? Sabe o título, o autor? Conhece a história? Daqui a pouco eu te conto tudo. Muito bem. Conhecendo ou não, vamos junto? Topa! Só vendo a obra. Qual a primeira impressão? Qual a sensação que lhe causa? Assim de pronto, sem pensar. Será que alegria, tristeza, repúdio, dor, estranheza? É agradável? É desagradável? É angustiante? Se você achou esquisito, não desista não. Fique até o final. Talvez você até mude de ideia. Observe o formato dela. Retangular. Será que é pequena ou grande? Ela não é grande. Ela é imensa. Praticamente 3,50 metros de altura por 7,70 metros de largura. E ela não é um díptico cortado em 2 telas. Ela não é um tríptico em 3 telas. E sim, uma única tela. E sim, ela viajou bastante. Como? Eu te conto depois. Seguindo. Qual será a técnica usada? É uma pintura, um óleo sobre tela, ou seja, uma pintura feita com tinta óleo sobre a tela, gigante. E não é qualquer tinta óleo, não. É uma tinta fosca, com um mínimo de brilho, formulada especialmente para a produção dessa obra. Viu como até nisso o artista pensou? Vai guardando as informações aí. Já temos a técnica e as dimensões. Pelo jeitão da obra, você classificaria como uma obra acadêmica, realista, toda certinha, tipo uma Mona Lisa, ou algo mais diferentão, talvez moderno? Isso mesmo, é uma obra de vanguarda, com estética cubista. Que cor ou cores você vê nessa obra? O que predomina? Branco, preto e uma variação de cinzas, não é? Predominantemente. Porém, existem pequenas quantidades de beges e azuis, que nós não percebemos assim, ao menos por fotografia, mas que intensificaram a dramaticidade da obra. É meio estranho mesmo. Geralmente, quando nós pensamos em pintura, esperamos ver cores, e não preto, branco, cinzas. Talvez não tenha sido fácil para o artista também segurar a mão e não jogar cores. Consta que ele até considerou acrescentar cores. Talvez uma lágrima vermelha em alguma figura feminina, por exemplo. Mas acabou optando pelo monocromatismo, que além de representar e expressar a dor envolvida no tema, também faz referência
a fotografia preto e branco veiculada nos jornais da época. Fica parecendo então que a obra é uma fotografia tirada no momento da ação. Legal, né? Quais as texturas? Lembrando que textura se refere à qualidade da superfície. Se é lisa, áspera, se tem algum efeito visual diferente. Na maior parte da obra, nós vemos texturas lisas, principalmente nas figuras claras. No entanto, chama a atenção a textura pontilhada ou tracejada na figura do cavalo à frente. Essa textura remete ao jornal. É uma textura que sugere a escrita contida nos jornais. Mas há quem diga que remeta à armadura medieval. O que você acha? Lá no cubismo sintético, entre 1912 e 1914, se fazia uso da técnica chamada collage, que consistia em colar mesmo os recortes de jornais, fotografias, tecidos, objetos, tudo sobre a tela. Essa técnica foi bastante usada pelos dadaístas, inclusive. Aqui, ele usou essa técnica de uma forma simulada, ou seja, ele se inspirou em imagens, fotografias que eram veiculadas nos jornais, ele releu essas imagens da maneira cubista, geometrizada e compôs a obra com o que seriam esses recortes. Observe as sobreposições. Vemos camadas. Existem imagens lá no fundo, mais escurecidas, contrastando com figuras mais claras à frente. Agora, observe a obra inteira. Como você descreveria essa cena? Calma, tranquila, equilibrada, estática, parada ou caótica e movimentada? Bem caótica, né? Com muito movimento. E sabe como o artista conseguiu expressar essa ideia de caos e movimento? Note que a obra apresenta uma variedade de linhas sugeridas, que indicam sentidos e direções, que eu reforcei aqui para visualizarmos. São linhas inteiras, quebradas, retas e curvas que seguem diferentes direções, especialmente as diagonais, que sugerem bastante movimento. Isso cria uma tensão visual que confunde o olhar, além dos contrastes de claro e escuro, o jogo de luz e sombra, as sobreposições de formas geométricas ao fundo, o que seria o plano de fundo ou segundo plano, e as figuras geometrizadas, estilizadas à frente, no primeiro plano, que sugerem uma tridimensionalidade caótica e pesada. Pode até parecer que o artista saiu desenhando direto na tela até preencher o espaço e por isso ficou assim meio bagunçado. Mas só parece, porque na verdade tudo isso foi proposital, meticulosamente planejado, inclusive com muitos estudos preliminares. A obra tem uma estrutura organizada, uma composição criada justamente com essa intenção de trazer o caos, confundir, impactar. E olha que louco! Nós sabemos que a arte moderna tem como premissa, como característica, a rejeição às regras acadêmicas. Mas mesmo sendo essa uma obra de vanguarda, como vimos, ela usa uma estética barroca
espanhola lá de 1600 a 1750, no que se refere ao exagero das expressões e dos gestos. Viu como o artista usa referências do passado? Isso é o quê? Conhecimento. Enfim, o que essa cena está representando? Não parece uma cena desesperadora, com pessoas e animais gritando, tentando fugir, pessoas mortas, mutiladas, sendo consumidas pelo fogo? Tente visualizar, ouvir os sons, sentir a temperatura, os cheiros. Pesado, né? Vamos ver por partes. Depois a gente analisa cada ponto. Nessa cena existem 6 personagens humanoides e 3 animais. Veja se você consegue localizá-los. Achou todos? E todos estão divididos em 3 agrupamentos, que são assim distribuídos. Ao centro, o cavalo, o soldado e a mulher da direita, ou parte dela, formando um grande triângulo, visto dessas 2 formas, que de qualquer forma remete ao estilo acadêmico de compor, triangular ou piramidal. Viu? De novo se apropriando de conhecimentos lá do Renascimento. À esquerda, a mãe com o filho morto e novamente a composição triangular. O touro e o pássaro, ou a pomba, quase oculta. E à direita, a mulher com a vela e a mulher entre as chamas. São esses os 3 agrupamentos. Está curtindo? Então dê o seu like aí também, não esqueça, viu? Obrigada. Muito bem. Já entendemos que trata-se então de uma cena caótica, de terror. Na verdade, ela remete a uma cena de guerra mesmo. Um ataque, um bombardeio, que ocorreu na cidade espanhola chamada Guernica, ou Guernica, ao norte da Espanha. E esse, então, é o título da obra, Guernica. Uma das mais famosas e impactantes obras de quem? Do pintor espanhol Pablo Picasso. É uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. Isso mesmo, uma cena violenta de guerra para chocar, fazer pensar e lutar contra a guerra. Um choque de realidade assim na cara. E pense também na coragem de Picasso em abordar um tema assim tão indigesto. Mas claro, era o Picasso. Vamos então ver mais a miúde e depois eu lhe conto a história, tá? Vamos ver da esquerda para a direita. À esquerda da obra está uma mãe desesperada com o filho morto nos braços, com a boca aberta em desespero e o olho em formato de lágrima. Essa figura nos remete a Pietà de Michelangelo e de outros artistas também, que apresenta Maria com Jesus morto em seus braços. Forte, né? Já começou pesado. Logo atrás está o touro, símbolo da cultura espanhola, das touradas. Veja que o corpo é escuro e a cabeça branca. Ele está ali, estático, indiferente e insensível ao que ocorre em sua volta, sem expressão de dor. Ele tem olhos humanos ao estilo Picasso.
A cauda do touro sugere fumaça do bombardeio. Picasso disse que esse touro simboliza a brutalidade e a escuridão. Atrás desse touro está a representação de um pássaro, uma pomba bem discreta, sobre o que parece ser uma mesa. O simbolismo da pomba branca já vem da tradição judaico-cristã há muito tempo atrás. Mas Picasso, depois da Segunda Guerra Mundial, cria essa imagem que passou a representar mundialmente a paz. Com certeza você já conhece, mas aqui na Guernica a pomba parece sofrer, com a asa caída, toda desmilinguida. E o que seria a representação da paz passa a representar a paz ferida, destruída, sobre uma parede rachada que permite entrar a luz exterior. Ao centro, o cavalo, símbolo espanhol, agoniza, transpassado com uma ferida aberta, num urro que parecemos ouvir, com a boca aberta, expondo os dentes e a língua monteaguda. Parece expressar uma dor indescritível, simbolizando um povo inocente e massacrado. O focinho desse cavalo desesperado remete a uma carranca, daquelas bem assustadoras que afastam o mal. E há quem veja ali também uma caveira humana. Abaixo do cavalo está o corpo de quem poderia ter sido o cavaleiro ou mesmo uma estátua de soldado republicano despedaçado no chão, com a mão esquerda espalmada, mostrando uma chaga que remete ao martírio de Cristo, enquanto a mão direita mutilada ainda segura uma espada quebrada, que simboliza a derrota do povo. Acima dessa mão brota, como que por um milagre, uma florzinha bem sutil, tímida, quase transparente, que simboliza a resistência e a esperança, ainda que fraquinha. Acima da cabeça do cavalo está um lustre com uma lâmpada elétrica, que representa a modernidade e o progresso tecnológico, com raios triangulares no formato de um olho. Talvez o olho que tudo vê, talvez a representação do sol ou de Deus, como que sugerindo a necessidade de justiça. Dá margem a diferentes interpretações. A presença de mulheres é predominante nesta obra. Por quê? Porque os homens estavam lutando no conflito. As pessoas andam curvadas, como que se protegendo, apavoradas. Da lateral direita surge uma figura feminina meio que flutuando, com uma mão no peito e a outra segurando uma lamparina ou uma vela, que é uma figura recorrente na obra de Picasso como símbolo de esperança. E está localizada no centro da obra, parecendo guiar outra figura feminina que, cambaleando com a perna ferida, segue essa vela em busca de ajuda. O fogo das bombas, os incêndios, invadem as janelas. E vemos uma mulher, e há quem diga ser um homem, desesperada em meio ao fogo, com os braços erguidos, parecendo ser uma referência à obra 3 de maio, ou Fuzilamento de 3 de maio, de 1808, do também espanhol Francisco de Goya, que retrata
o fuzilamento de espanhóis pelo exército de Napoleão, o que é visto como uma homenagem, um tributo e não uma cópia. Na verdade, uma apropriação, uma releitura. Se você não viu, eu sugiro que você veja os vídeos Releitura e Apropriação aqui no canal. Tá bem legal. Então, melhorou o entendimento sobre a obra? Só que tudo isso são leituras e interpretações de quem observa a obra, porque Picasso mesmo não explicou a obra. E depois eu te conto o que ele falou sobre isso. Vamos agora ao cerne da questão. Como tudo aconteceu? Como Picasso concebeu essa obra assim tão diferente? Qual a história? Pablo Picasso era espanhol e apoiava o governo da Segunda República Espanhola. Recebeu então desse governo uma encomenda para produzir uma obra que representasse a Espanha na Exposição Internacional de Artes e Técnicas de Paris, em 1937, com a intenção de que obras de Picasso, Miró e outros fizessem uma boa propaganda a favor do governo republicano que estava sendo atacado. Bom, ele aceitou a encomenda, mas estava meio desmotivado, sem definir o tema, sem uma grande ideia, também não queria nem muito se envolver com política. Pensou até em produzir uma obra neutra, que mostrasse o artista, o ateliê, a obra, alguma coisa assim. Só que a Espanha estava em guerra civil, desde 1936 até 1939. Depois de passar por ditadura, república, e a história é longa e complexa, e no momento estava na Segunda República, estava rolando uma tentativa de golpe de Estado. De um lado, os republicanos, formados por grupos de esquerda, socialistas, comunistas, anarquistas e outros que defendiam a República. E lutavam contra os nacionalistas, que eram liderados pelo general Francisco Franco, que buscavam o retrocesso da Espanha à pré-república, ditadura, ou seja, pretendiam um golpe de Estado. E o conflito era intenso. Só que Franco estava aliado aos nazistas alemães e aos fascistas italianos. E o que acontece? No dia 26 de abril de 1937, numa segunda-feira movimentada, com as ruas lotadas, às 16h30, os aviões alemães e italianos bombardearam a cidade de Guernica, na Espanha, por cerca de 2 a 4 horas consecutivas. Imagine uma coisa dessas. A cidade ficou quase que totalmente destruída. Morreram grande parte dos cerca de 6 a 7 mil habitantes. E com isso, a República caiu mais uma vez. E a Espanha foi então governada pelo regime franquista, a ditadura de Franco, até a sua morte em 1975. Triste, né? Apoiados em relatórios de oficiais, há quem diga que Franco, na verdade, autorizou o ataque para que os nazistas e fascistas testassem suas novas armas, que seriam usadas posteriormente na Segunda Guerra Mundial. Um campo de experimentações bélicas, uma barbárie, uma vergonha. Insano. Assim como são insanas essas guerras atuais. Isso parece não acabar
Nunca. Infelizmente, sempre existem loucos no comando. Naquela época, não era como hoje que nós vemos a guerra em tempo real. O recurso tecnológico era a fotografia. O cinema ainda era incipiente. As notícias eram transmitidas mesmo via jornais. Quando Picasso, que era espanhol e vivia na França, soube disso, viu as notícias e as fotografias nos jornais que chocaram o mundo, optou por fazer desse o tema para a obra encomendada. Ele usou como referência cerca de 36 fotografias de jornais e produziu 45 estudos preliminares. Viu como a coisa assim não é por acaso, não é sair desenhando e pronto, tem todo um estudo a respeito. Enfim, a obra monumental ficou pronta em 5 semanas e foi apresentada na exposição em 12 de julho de 1937. E como terá sido a recepção? Se hoje há quem estranhe, imagine 1937. Inicialmente, ela recebeu mais críticas do que apoio. Parece que foi até rejeitada, queriam substituí-la. Porém, ela venceu e aos poucos foi ganhando força e viajou o mundo representando o repúdio à ditadura franquista e à guerra. Eu vi um documentário em que um sobrevivente diz que, ao ver a obra pela primeira vez, não reconheceu nada. Talvez por ser uma obra mais simbólica e menos representativa. Mas com o tempo, os bascos, que são os espanhóis que vivem na região, foram se identificando cada vez mais com a obra e muitos têm reproduções em suas casas. Guernica, apesar de ser uma obra produzida em função de um evento de guerra específico, se universalizou. Ela fala de todas as guerras. A obra se tornou um símbolo de paz, um símbolo contra a guerra. Algo que serve para não deixar esquecer, para que nunca se repita. Mas, como vemos, continua e muito. Achei a apresentação dessa obra bem pertinente e atual, considerando os tempos de guerra que estamos vivendo. Além, claro, da oportunidade de exercitarmos o nosso olho de artista. Sabia que a Guernica já esteve no Brasil em tela e tinta? Sim, foi na Segunda Bienal de Artes de São Paulo em 1953, junto com outras obras do artista. A Guernica fez tanto sucesso que a Bienal ficou conhecida como a Bienal da ou do Guernica. Pensa na logística de uma operação dessas, transporte, seguro. Consta que ela foi transportada 16 vezes para participar de mostras pelo mundo. E cada transporte consiste em remover a tela do chassi, o que provocou danos à obra, além de sucessivas restaurações, rachaduras e outras questões. Portanto, hoje o transporte é inviável. E quem quiser ver a obra pessoalmente precisará ir à Espanha, porque desde 1992 a obra está exposta no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid, na Espanha. Antes disso, desde 1940, a obra estava sob a tutela do MoMA, em Nova York. Picasso fez um pedido público para que
a Guernica não fosse entregue ao governo espanhol enquanto o regime fosse de ditadura. Portanto, a Guernica só foi entregue à Espanha em 1981, 6 anos após a morte de Franco. E Picasso morreu em 1973 e não viu o fim da ditadura e nem a Guernica indo para casa. Reza a lenda que um oficial nazista, olhando para a obra, todo impressionado, perguntou a Picasso: "Foi você quem fez isso?" E ele respondeu: "Não, foram vocês." Então, você gostou? Claro que existem mais detalhes que eu vou deixar para você descobrir e compartilhar aqui nos comentários. Por exemplo, você viu que existe uma seta debaixo do cavalo? O que será? E para concluir, o que o próprio Picasso teria dito sobre a obra quando solicitado a explicar? Ele disse: "Este touro é um touro e esse cavalo é um cavalo." Se der um significado a certas coisas nas minhas pinturas, pode ser bem verdade, mas não é minha intenção dar esse significado. As ideias e conclusões que tirou, eu também as tirei, mas instintivamente, inconscientemente. Eu faço quadro para a pintura, pinto os objetos pelo que eles são. E mais, todos nós sabemos que a arte não é a verdade. A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade, ou pelo menos a verdade que nos é dada a entender. E tem ainda essa frase poderosa sobre a Guernica: "Não, a pintura não é feita para decorar apartamentos. Ela é uma arma de ataque e defesa contra o inimigo." Então, a Guernica, assim como todas as obras, não tem apenas uma única leitura e interpretação, e sim várias, todas. Pense sobre isso. Compartilhe as suas impressões sobre essa obra. Diga se você gostou do conteúdo, se contribuiu de alguma forma. Pode dar sugestões, serão todas bem-vindas. E inscreva-se no canal e muito obrigada pela sua luxuosa companhia. Até a próxima!